Saudamos a todos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para você. Seja bem-vindo à casa do Senhor. É o último sábado do ano. Estamos aqui louvando ao Senhor. E o próximo sábado queremos também estar aqui louvando ao Senhor. Terminar o ano adorando ao Senhor. Iniciar o ano adorando ao Senhor. Jesus Cristo é o primeiro, Ele é o último e o melhor na nossa vida. Antes de nós iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, nós queremos orar com vocês neste momento, assentados como estão. Pai eterno que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença para Te adorar, porque só o Senhor merece toda adoração no universo, no céu e na terra. E nós estamos felizes porque o Senhor nos fez adoradores Teus, filhos e filhas Teus. Nós imploramos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre todos nós que aqui estamos. Que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor aceite a nossa adoração. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Eu convido você para abrir a Bíblia em Salmo 23. No Salmo 23, este pode-se dizer que é o salmo mais conhecido da Palavra de Deus. Muitas poesias, muitos hinos, muitos sermões já foram inspirados neste Salmo 23. Mas será que você conhece somente o Salmo 23 ou você conhece o pastor do Salmo 23? É uma pergunta para você meditar, refletir. Aqui nós lemos no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Dois homens foram convidados para declamar ou recitar o Salmo 23. Um deles era um artista. Ele realmente conhecia todas as técnicas de oratória. E ele então, ao chegar à frente na plataforma, ele recitou o Salmo 23 de uma forma fantástica e ao terminar foi aplaudido em pé. Depois dele veio um senhor já de idade e também recitou o Salmo 23. Quando ele terminou, não houve aplauso. Houve somente um silêncio, mas lágrimas estavam escorrendo pelos olhos de cada um. E o primeiro que recitou, o famoso artista, veio à frente e disse: eu conheço o Salmo do Bom Pastor, mas este meu amigo conhece o Bom Pastor. Esta é a diferença. Eu pergunto para você, meu querido irmão, você conhece somente o Salmo ou você conhece o Bom Pastor de fato? O Salmo começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Você tem que se apropriar deste pastor que é Jesus. Ele tem nome, é Jesus. Quando nós falamos o Senhor é o meu pastor, eu tenho que me apropriar dele, eu tenho que me tornar íntimo dele. Em 1997, nós viemos com a nossa família aqui para os Estados Unidos e fomos lá para Andrews. Em 97 foi a primeira vez que eu tive uma grande crise de ciático. Se você já teve problemas com o ciático,
você sabe do que eu estou falando. Eu à noite não conseguia respirar, porque sentia aquelas fisgadas e aquela dor terrível, e a minha pressão baixou, e eu comecei a tremer. E quanto mais eu tremia de frio, a minha pressão caiu, e eu estava tremendo de frio, mais dor eu sentia, porque mais fisgadas eu sentia, umas agulhadas, sem poder respirar. Eu pensei, vou morrer, porque eu não consigo respirar. E então a Leila me colocou na cama, me cobriu com acolchoados, com cobertor, para me aquecer, deitou do meu lado, me abraçou e começou a recitar este salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ela foi recitando este salmo e eu fui repetindo junto com ela, até que eu dormi. Dormi, na manhã seguinte fui buscar um quiroprata, e então durante 2 meses eu fui ali tratado pelo quiroprata para colocar o meu quadril no lugar, porque o meu quadril estava deslocado e por isso a perna direita estava mais curta do que a esquerda, e então o ciático estava sendo tocado. Daí então a causa da dor. Queridos, nós aprendemos a conhecer o bom pastor nas horas mais difíceis da nossa vida. É aí que nós aprendemos a conhecer o nosso pastor, que é Jesus. Amém. É fácil pregar sobre o salmo do bom pastor, mas para conhecer o bom pastor, nós temos que passar pelo vale da sombra da morte. Aqui neste país eu aprendi a conhecer muito mais intimamente o meu pastor, que é Jesus. Aprendi e aprendemos a depender dele, viver na dependência dele. Queridos, nós estamos terminando um ano e podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Ao olhar para o ano que se finda, nós podemos ver ali muitas bênçãos, muitas provações, porque Deus não somente nos dá mel, mas também nos dá o vinagre. Mas a bênção é que Deus nos dá vinagre numa colherzinha de chá, Ele nos dá o mel numa concha bem grande. As bênçãos são maiores, as bênçãos são incontáveis, e nós só podemos dizer: bendito seja o Senhor. Ao olharmos para o futuro, para o ano que está chegando, nós podemos nos encher de perplexidade, de ansiedade, de expectativa. E esta é uma armadilha que Satanás prepara para os filhos de Deus, fazendo-os se preocuparem com o passado ou se preocuparem com o futuro. Essa é uma armadilha. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós não temos que nos preocupar com o passado e não temos que nos preocupar com o futuro. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 34. Mateus capítulo 6, verso 34. Veja o ensino que nos vem de Jesus. Mateus 6 e o verso 34. Aqui nós lemos: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus está dizendo que você não precisa se inquietar, ficar ansioso pelo dia de amanhã. O futuro não pertence a você. O futuro está nas mãos de Deus. Basta cada dia o seu próprio mal. Nós só temos o dia que se chama hoje. Não fique ansioso pelo ano que está chegando. Somente viva um dia de cada vez e plenamente ao lado de Jesus. E quanto ao passado? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 e os versos 12 a 14. Filipenses capítulo 3 e os versos 12 a 14.
Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Paulo, ele dá a receita: esquecer o passado para viver. Quem não esquece o passado, não vive o presente. Esquecer para viver. Será que nós aprendemos esta lição que Jesus está nos dando? Esquecer as traições, esquecer as injustiças, esquecer o mal que fizeram para nós? Queridos, se nós não esquecermos o passado, nós não vivemos o presente. Embora a psicologia moderna insista em fazer você se lembrar do que aconteceu, como é que foi a sua infância, como é que seus pais trataram você, o que aconteceu com você, porque a psicologia moderna, ela tem o objetivo de vasculhar o nosso passado, destrinchar o nosso passado, fazer com que você pense no passado e tente encontrar a solução vasculhando o passado para descobrir as causas da sua depressão, da sua frustração, da sua infelicidade. Mas Jesus está dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quanto mais valor você der para o passado, mais infeliz ou mais enganado você será. Porque o passado ruim nos deprime, e o passado bom e maravilhoso nos faz orgulhosos. Mas é passado, isso é engano. Satanás, ele arma uma armadilha para você, tanto com o passado ruim, como com o passado bom. Para Deus não importa quantas igrejas eu construí no passado. Para Deus não importa quantas almas eu ganhei no passado. Para Deus não importa o que para Deus importa. O que para Deus importa é o que eu estou fazendo por Jesus, pelo meu Jesus hoje. O passado não conta, irmãos. Porque a salvação não depende do que eu fiz no passado. A salvação depende se eu estou em conexão com Jesus hoje. Passado ruim ou passado bom não influencia na minha salvação. Salvação não depende do passado. Salvação depende do presente. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Hoje. Queridos, se pensarmos no ano que está acabando, para louvar e agradecer a Deus, bendito seja o Senhor. Se pensarmos no ano que está chegando, para vivermos em íntima comunhão com Jesus, bendito seja o Senhor. O Senhor foi o meu bom pastor em 2019, o Senhor é o meu bom pastor hoje, e o Senhor será o meu bom pastor no ano de 2020. Você pode recitar o Salmo do Pastor com voz trêmula, com voz entrecortada de choro, com os olhos embaçados de lágrimas, mas quão confortante é poder se dirigir ao Deus Criador dos céus e da terra e falar: o Senhor é o meu pastor. É Ele que nos alimenta. Eu aprendi a viver na dependência desse bom pastor que é Jesus. Ele tem sorrido para mim. De vez em quando ele faz umas coisas que eu fecho os meus olhos e imagino Jesus Cristo sorrindo para mim e dizendo: eu não te disse? Eu não falei para você que eu vou cuidar de você? Ele cria situações difíceis, becos sem saída,
para que nós sejamos forçados a confiar nele. Ele cria isso, ele permite isso, situações difíceis, para ver se nós vamos aprender a esperar nele, ou se vamos nos atrapalhar e colocar o carro na frente dos bois. Porque geralmente é isso que nós fazemos, colocando o carro na frente dos bois. Não esperamos pelo Senhor. Muitas vezes fazemos uma oração para Deus resolver um problema, e ao levantarmos da oração, já vamos para a ação. E não aprendemos o quê? Esperar no Senhor. O tempo de Deus não é o seu tempo. O tempo de Deus não é o seu tempo. Deus precisa de muito mais tempo para resolver os problemas. O pastor das ovelhas, ali diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um pastor estava para fazer o sermão do Salmo 23, ele então perguntou se, antes do meu sermão, eu gostaria de saber se alguém da congregação quer vir aqui à frente e recitar o Salmo 23. Um menininho já pulou, né? Já levantou a mão. E o pastor ficou receoso, né? Será que ele sabe mesmo? Mas aí ele já tinha se levantado, falou: vem aqui à frente então. Deu o microfone para ele, e ele começou dizendo: o Senhor é o meu pastor, e isto é tudo o que eu quero. Entregou o microfone para o pastor, foi e sentou. O Senhor é o meu pastor, e isto é tudo o que eu quero. Ele resumiu, irmãos. Ele resumiu o Salmo 23. Isso é tudo o que eu quero. Será que isso é tudo o que você quer? Ou você quer muito mais coisas do que ter Jesus como seu bom pastor? O bom pastor, além de não nos deixar faltar nada, ele faz provisão. Aqui em Salmo 23, medite aí, leia agora comigo, novamente, o Salmo 23 e os versos 2 a 5. Os versos 2 a 5. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Jesus Cristo provê comida para as suas ovelhas. Você já parou para pensar por que é que Deus nos chama de ovelhas? Eu imagino que você não escolheria, se fosse para você escolher um animal ou uma ave, enfim, para ser o seu símbolo, você se compara a que animal? Muita gente ia se comparar ao leão. Muitos iriam se comparar a uma águia, porque geralmente esses são os símbolos usados no Clube dos Desbravadores, por exemplo. Eles escolhem animais, não é? E nomes para representar o clube. Mas vocês acham que alguém escolheria a ovelha? Alguém escolheria a ovelha para representar a si mesmo? Ou seu clube? Dificilmente. Eu nunca vi. Porque a ovelha não inspira ninguém. A ovelha é medrosa, a ovelha é míope, a ovelha é indefesa, a ovelha ela é presa fácil para qualquer animal. É fácil enganar uma ovelha. A ovelha não enxerga mais do que 20 metros. Eu estive lendo sobre as ovelhas. O máximo que elas enxergam é 20 metros à frente. Por isso elas não têm senso de direção. Para onde for a ovelha que estiver na frente dela, ela segue. Ela segue a que estiver na frente, porque ela não enxerga mais do que 20 metros. A ovelha, quando cai pela lã que é pesada, ela não consegue se levantar. Quando ela cai e fica de perna para cima,
Ou alguém a levanta, ou o pastor tem que levantá-la, ou ela vai morrer em poucas horas, asfixiada. Pense num animal que morre só porque caiu. Não bateram nela, não aconteceu nada dela, só caiu e não consegue mais se levantar e morre. Esse é um animal muito indefeso. Muito indefeso. E então, por que é que Jesus, ele nos compara à ovelha? Porque a ovelha é incapaz de cuidar de si mesma. Vocês percebem que muitos animais, já desde que nascem, a maioria deles, já sabem andar, já sabem nadar. E eu fico pensando, nós seres humanos, os bebezinhos quando nascem, se o papai e a mamãe não cuidarem deles, eles morrem, porque eles não sabem andar, não sabem nadar. Mas os animais já nascem com esse instinto, sabendo andar, nadar. Por que que nós somos então tão indefesos, tão dependentes? Porque foi algo intencional do nosso Pai Celestial nos criar como pessoas, como seres totalmente dependentes dEle. Deus quer que você seja dependente dEle. E nós, seres humanos, não gostamos de ser dependentes. O que o ser humano mais procura é a independência. Independência financeira, econômica, independência emocional, independência dos pais. Mas Deus quer dependência. Dependência para comprar, dependência para vender, dependência para viajar, dependência para namorar, dependência para escolher o cônjuge, dependência para educar os filhos, dependência para dirigir um carro, dependência para se achar. Queridos, nós somos muito dependentes. E Deus se agrada pela dependência nossa, porque Ele nos fez como ovelhas. Eu gosto muito do que está escrito aqui em Ezequiel. Abra a sua Bíblia, em Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, nós encontramos aqui o verso 15 e 16. Ezequiel capítulo 34, verso 15 e 16. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A ovelha depende do pastor para comer, para beber, porque é o pastor que a leva para os pastos verdejantes. Ela não vai achar os pastos verdejantes por si mesma. É o pastor que a leva para beber água. Ela não vai encontrar água por si mesma. É o pastor que a leva à noite para o curral e a coloca dentro do curral, porque ela é totalmente indefesa. Por isso aqui, Jesus está falando aqui em Ezequiel capítulo 34, verso 15. Eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei. A ovelha perdida encontra o caminho de volta? Não. A ovelha perdida, Jesus contou 3 parábolas em Lucas capítulo 15, certo? A ovelha perdida, o filho perdido e a dracma perdida. O único que voltou sozinho foi o filho perdido. Ele conhecia o caminho da casa do pai e voltou. Mas a ovelha perdida não voltou sozinha. A Bíblia diz, e o bom pastor saiu em busca da ovelha perdida até encontrá-la. Até encontrá-la significa que o pastor ou encontraria a ovelha perdida, ou morreria procurando-a. Não existe a cena de um pastor voltando de braços vazios, sem nada nas mãos, fracassado, dizendo, não encontrei. Queridos, e ele foi até encontrá-la.
Este até encontrar significa que Jesus Cristo faria tudo que fosse possível para achar a ovelha perdida. E a ovelha perdida é você. Somos nós. É o nosso planetinha. É a família humana. É a única mácula, é a única mancha em todo o universo perfeito de Deus, é o nosso planeta. Ele veio em busca da ovelha perdida. E para encontrá-la, deu a sua própria vida. Até encontrá-la. E quando a encontra, volta para casa, gostoso, diz lá a Bíblia, gostoso. E diz, alegrai-vos, porque eu encontrei a ovelha perdida. Queridos, aqui diz no verso 16, a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. A gorda e a forte dá a entender que são aquelas ovelhas que já não querem mais ser o quê? Dependentes dele. Deus não quer ovelha independente. É o pastor que escolhe o que a ovelha vai comer. Mas está cheio de ovelhas que escolhem o que comer. Isso eu não gosto, isso eu não gosto, mas Deus quer que você coma isso, mas eu não gosto. Ovelhas independentes. Jesus diz, a estas eu destruirei. Porque a ovelha tem que ser dependente. E aqui diz o verso 31 agora. 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. No Salmo 23, verso 3, diz que Ele nos guia, Ele nos dá direção. A ovelha não tem direção. Nos guia pelas veredas da justiça. Se fôssemos abandonados à nossa própria sorte, entraríamos pelos atalhos perigosos, escorregadios do engano, se seguíssemos as inclinações do nosso coração. Certamente caminharíamos por trilhas sinuosas e que desembocariam em lugares de morte. Mas o bom pastor nos guia pelas veredas da justiça. A terceira provisão que nós encontramos aqui no Salmo está no verso 4. Ele nos consola. Veja ali no Salmo 23. A tua vara e o teu cajado me consolam. Por que é que o pastor tem um cajado? O cajado geralmente não é usado para bater na ovelha. O cajado geralmente é usado para defender a ovelha. Por isso que o cajado tem aquele arco na ponta. Porque com aquele arco ele pode alcançar a ovelha que está caída no buraco, no abismo, e puxar a ovelha. Mas o cajado é mais para a defesa da ovelha. Uma vez um membro da igreja estava caminhando pelo centro da cidade e encontrou o pastor dele. O pastor estava muito nervoso, bravo. E o membro da igreja, olhando para ele, disse: pastor, mas isso não é próprio para o senhor é pastor, o senhor está muito bravo. Ele disse: estou mesmo, porque eu não estou indo em busca da ovelha, eu estou em busca do lobo, está comendo as minhas ovelhas. Eu estou indo em busca do lobo que está destruindo as minhas ovelhas. O pastor, ele se ira contra o quê? O lobo. E o lobo, ele se infiltra no meio das ovelhas e se veste de ovelhas. A tua vara e o teu cajado me consolam. E aqui diz o verso 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, Jesus Cristo vai honrar você. Os teus inimigos vão olhar para você e vão ver que você é uma pessoa honrada por Deus. Ele te honra. Como?
Ele vai dar o jeito dele para honrar você, para levantar a sua cabeça quando você está triste. E aqui diz: unges a minha cabeça com óleo. O Espírito Santo, representado pelo óleo, é aquele que unge você. A unção do Espírito Santo. Querido, será que nós temos este bom pastor? Será que nós temos esta intimidade com Jesus? Ao ponto de falarmos: o Senhor é o meu bom pastor? Eu sou dependente do Senhor para comer, para beber, para resolver meus problemas, para me curar? Ou nós corremos depressa em busca de soluções que não são do bom pastor? É o que eu mais vejo. É ovelha correndo atrás de soluções que não são do pastor. Vou dar o meu jeito. É como aquela jovem, não é? Uma jovem que já estava avançada mais na idade, com medo de não casar, e ela disse: pastor, o meu desejo, o meu sonho é ter um filhinho, um bebê. Esse é o meu sonho. Eu estou esperando, mas está demorando. Olha, pastor, eu dei um tempo para Deus. Esse ano, se eu não casar, eu vou arrumar um bebê. Falei: ah, é? Sim, vou arrumar um bebê. E arrumou mesmo. E arrumou. Depois que o bebê nasceu, ela pediu para eu apresentar a criança. O senhor pode apresentar? Lógico que eu posso apresentar. Dedicar a Deus. A criança não tem nenhuma culpa porque ela tomou uma decisão errada, certo? Ela arrumou uma pessoa só para ter um bebê com aquela pessoa. E, queridos, há muitos que se colocam na frente de Deus. Estou esperando em Deus. Há quanto tempo você vai esperar em Deus? Você deu para Ele meia hora, uma hora? Você dá prazos para Deus? Para Deus resolver os seus problemas? Deus é o seu empregado, por acaso? Deus é o seu empregado? É você que manda? Ou nós aprendemos a esperar no Senhor? É uma lição difícil que Deus quer nos ensinar. Aprender a esperar nele. Quanto tempo? Não importa quanto tempo. Ele quer que você aprenda a esperar nele. Eu me lembro muito bem do primeiro rei de Israel, Saul. No começo do reinado dele, muito humilde, muito dependente de Deus. Depois que ele aprendeu a gostar do poder e se agarrou ao poder, não queria mais largar o poder, porque o poder corrompe. E era um período de guerra, e ele tinha que preparar o exército para a guerra, mas o profeta de Deus, Samuel, tinha que chegar para fazer o sacrifício e abençoar o exército antes da batalha. E Samuel estava indo rápido, e Deus disse: por que essa pressa, Samuel? Se acalme. Não, mas Saul está me esperando. Senta aqui, espera um pouco. Vamos atrasar. Intencionalmente Deus atrasa. Deus não é atrasado, mas intencionalmente Ele atrasa. Por que Deus às vezes demora em responder nossas orações? Intencionalmente Ele demora para ver quanto temos de paciência, quanto confiamos nele. E Saul, nervoso porque o profeta não chegava, e o profeta estava onde? Sentado, lá debaixo de uma árvore, porque Deus mandou o profeta Samuel sentar e esperar. Espera aí, vamos ver o que o rei Saul vai fazer. E o rei Saul percebeu que o profeta não chegava, e ele falou: eu mesmo vou fazer o sacrifício. E matou os animais e fez os sacrifícios. Aí Deus disse para Samuel: agora vai, agora pode ir. Quando ele chegou lá, o sacrifício já estava feito. Mas ele não era sacerdote. Ele não esperou pelo sacerdote, não esperou por Deus. Foi ali que Deus rompeu, queridos.
Foi ali que Deus rompeu com o reino de Saul. Eu vou escolher outro rei que dependa de mim. Porque você, Saul, não depende mais de mim. Rasgado será o teu reino. Entendam, queridos, que Deus, Ele faz as coisas para nos ensinar. Não é Deus que tem que aprender. É nós que temos que aprender. A confiar. A esperar nele. E Deus permite que andemos pelo vale da sombra da morte. Porque aqui está no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então existe o vale da sombra da morte para os filhos de Deus. Jesus passou pelo vale da sombra da morte. Davi passou pelo vale da sombra da morte. João, na ilha de Patmos, passou pelo vale da sombra da morte. Qual dos apóstolos de Jesus, qual dos apóstolos não passou pelo vale da sombra da morte? Todos passaram. Então você também vai passar. A nossa preocupação não é passar pelo vale da sombra da morte, queridos. Nossa preocupação é estar em Jesus Cristo, sendo guiados pelo bom pastor. Deixar-nos guiar, deixar-nos alimentar, confiar no bom pastor. E quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, quando todas as portas estiverem fechadas, e quando você não estiver vendo luz nenhuma, você ainda continua dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. E Jesus Cristo fará questão de provar que Ele é o bom pastor, e Ele cuida das suas ovelhas. Ele faz provisão por você. A ovelha que confia no bom pastor, ela tem futuro. O passado das ovelhas de Jesus é um passado a limpo. Passado a limpo significa que não existe nenhum pecado contra você, porque foram todos perdoados. Somente não é perdoado o pecado que não é confessado. Mas todo e qualquer pecado, feio, os piores de todos os pecados, quando nós confessamos, Jesus nos perdoa. E nós não precisamos ficar confessando 2, 3 vezes. Quando o pecado é muito feio, a gente costuma ficar confessando várias vezes, né? Isso ofende a Deus. De novo, eu já não perdoei esse pecado para você, e você está pedindo perdão de novo pelo mesmo pecado. Eu já não me lembro mais desse pecado. Eu já joguei nas profundezas do mar. Jesus perdoa de fato. E junto com o perdão, Ele nos dá a salvação. Ele nos traz a transformação. Por isso, queridos, as ovelhas de Jesus, elas têm futuro. E o futuro é o novo céu, a nova terra, que Jesus está preparando para você. Vida eterna ao lado do nosso bom pastor Jesus Cristo. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Existe um hino, e o título do hino é: cuidará também de mim. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Quando estou abatido, se envolto em sombras eu vou. O coração ferido ou perseguido sou, Jesus é o meu amparo, é meu consolador. Envolve-me em seus braços e alívio dá-me a dor. Quando estou abatido, se envolto em sombra vou, o coração ferido
escolhido sou. Jesus é meu amparo, é meu consolador. Envolve-me em seus braços e alívio da minha dor. Envolve-me em seus braços e alívio da minha dor. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Ao me sentir cansado, em meio de aflição, ouço Jesus dizer-me, ao segurar minha mão: confia em mim somente, somente em meu poder, e nas mansões eternas comigo irás viver, e nas mansões eternas comigo irás viver. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Oremos ao Senhor. Pai Santo, eu sei que o Senhor cuida das aves que não semeiam, nem colhem, mas não falta o alimento delas. Eu sei que o Senhor cuida dos lírios, das flores, que em um dia desabrocham e logo secam. Mas eu sei também que o Senhor cuida dos seres humanos, homens e mulheres, que foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Eu sei quão preciosos nós somos para o Senhor, porque o Senhor se tornou um de nós, assumiu a nossa carne, se tornou carne da nossa carne e sangue do nosso sangue, elevando-nos como seres humanos à posição de filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Nós te louvamos pelo ano que se finda, Pai, e nós descansamos em teus braços para o ano que está para começar, sabendo que o Senhor é o bom pastor, é o meu bom pastor. Que cada um aqui se aproprie de Jesus, se aproprie em intimidade, em familiaridade com Jesus Cristo, abrindo o coração e sendo dependente de Jesus Cristo em todas as coisas. Que possamos recitar o Salmo como aquele menino: o Senhor é o meu bom pastor. Isso é tudo o que eu quero. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. 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 Fiquem com a bênção do Senhor.